mundo da engenharia estrutural, há um lugar onde a inovação se encontra com a força, a criatividade se une à solidez e o futuro começa com uma estrutura resistente. Nossa história começou nas bases do sonho. Há décadas, visionários se uniram para transformar a ABS, um movimento que mudaria a engenharia estrutural brasileira. Somos uma comunidade de engenheiros idealistas, movidos pela paixão por desafios complexos, pela sede de conhecimento e pela determinação de enfrentar o extraordinário. Fizemos um pacto com o futuro para conectar talentos, para impulsionar o presente e para traçar um caminho onde a inovação nunca conhece limites. A força da nossa união é o que nos diferencia. É o compartilhamento de conhecimento, a colaboração e a paixão que nos tornam incomparáveis. Aqui, acreditamos que cada projeto de estrutura é uma peça vital, uma sustentação para os sonhos, as inovações e as conquistas. Nossos membros desfrutam de benefícios concretos, desde conhecimento de ponta até oportunidades de desenvolvimento que iluminam o caminho. Hoje, adotamos um novo lema. Juntos, encontramos melhores soluções. São mais do que palavras. É o nosso compromisso de enfrentar desafios complexos, de mãos dadas. Nosso legado está vivo, nossa jornada é emocionante e o futuro é brilhante. Continuaremos a moldar a engenharia estrutural e a inspirar as próximas gerações. Na ABS, somos mais que uma associação. Somos uma comunidade de profissionais apaixonados. Junte-se a nós e faça parte de uma jornada construtiva. Juntos, encontramos melhores soluções. Boa noite a todos. Estamos dando início, nesse mês de janeiro, ao primeiro evento do Bate-Papo com a ABS, sempre acontecendo nas últimas quarta-feiras do mês. Dessa vez, vamos falar sobre programação, a utilização do software no dia a dia do engenheiro e a importância da programação como uma ferramenta de trabalho para os escritórios, né? Quem está na frente dos escritórios, o que a programação pode agilizar na vida, no dia a dia do engenheiro. E para esse tema nós convidamos o engenheiro Celso Faccio, que prontamente nos atendeu aí e vai comandar esse bate-papo de janeiro de 2026. Eu gostaria de fazer algumas observações preliminares, né? Alguns já têm costume de participar conosco, outros colegas estão ainda nas primeiras edições aí conosco, aí ao vivo, e que é interessante sempre quando a apresentação começar, que permaneçamos com os microfones desligados aí na barra inferior do Zoom e as câmeras também durante a apresentação. Então, o engenheiro Celso fará a apresentação. Em seguida, a gente vai fazer os comentários lá do chat, né? As perguntas que tiverem, algumas observações sobre a apresentação. E, em seguida, a gente vai abrir para os microfones, a gente aí ter realmente o bate-papo, a interação aí com o engenheiro Celso Faccio. O Celso Faccio é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, em 2012. Possui mestrado em estruturas pela Escola Politécnica da USP, a PoliUSP, obtido em 2017, e também doutorado em estruturas pela mesma instituição em 2023. O Celso atua na área de projetos estruturais desde 2012, em obras residenciais e comerciais de diversos portes, e também em sistemas estruturais. Trabalhou como professor de estruturas no curso Engenharia Civil do Centro Universitário SESMAC entre os anos de 2017 e 2019. Atua também como programador no desenvolvimento de aplicativos de engenharia estrutural, como o dimensionamento a punção, o dimensionamento de escadas plissadas e o detalhamento de armaduras de ancoragem de protensão. O engenheiro Celso Faccio vai fazer essa apresentação aqui para a gente. Inicialmente, além de agradecer essa disponibilização do engenheiro Celso estar aqui conosco,
Agradecer também a presença de todos os colegas que estão prestigiando aí esse evento de janeiro de 2026 do Bate-Papo com a BES. Ô Celso, tudo com você aí para começar a apresentação. Compartilha a tela e vamos em frente. Um abraço. Vamos lá, vamos lá. Então, primeiramente, uma boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui falando com todos da ABS. Gostaria de agradecer, né, o convite da ABS e do Adelson também para fazer esse bate-papo aqui. A ideia aqui é que a gente tenha uma conversa mais informal. Eu vou mostrar algumas coisas que eu espero que motive vocês a trilharem esse caminho da programação, mostrar um pouco da minha experiência em relação a isso, o que que eu vejo como perspectiva e como eu encaro essa questão da programação como ferramenta dentro da engenharia, tá? Então, assim, eu vou falar aqui, passar a apresentação, mas eu sou um cara bem aberto a conversar, a debater sobre assunto. É um assunto que me motiva bastante e que eu acho que tem um grande potencial ainda inexplorado por nós engenheiros, tá? Então, eu vou compartilhar aqui para começar a apresentação. Vou começar aqui. Bom, espero que vocês estejam vendo aí para a gente Sim, começar. apareceu, Celso. Tudo ok. Perfeito, perfeito. Então, vamos dar início aí à nossa palestra, né? O título é Programação como ferramenta de engenharia passado, presente e futuro. Então, a gente vai transitar nesses tempos aí, comentar um pouco sobre como chegamos, né, até hoje e quais são as perspectivas aí para o futuro. Então, se vocês deram uma pesquisada aí, só com motivação mesmo, né, o que que é engenharia, né? Você pode pesquisar que engenharia é um termo derivado do latim, ingênio, que significa inteligência, ingeniare, que significa inventar. Então, um engenheiro, você pode pensar como um indivíduo que ele vai inventar coisas com inteligência, tá? Então, ele vai ter esse hábito de criar, de resolver problemas, tá? E para isso vai usar a sua inteligência, o seu conhecimento. E o que é a programação em si? A programação, o objetivo dela é definir uma sequência de instruções para automatizar tarefas, né? Para obter a solução de determinado problema. Então, você pode pensar na programação como criar soluções automáticas para um determinado problema ou para determinados problemas. E, nesse sentido, é um match, né? Então, é uma coisa que tem muito a ver, tem tudo a ver, que é você juntar engenharia e programação. Com isso, você vai fazer o quê? Você vai inventar com inteligência soluções automáticas para os problemas, né? Então, muitos dos nossos problemas de engenharia, eles seguem um passo a passo, tá? Então, a programação pode auxiliar justamente nessas etapas, né, em que você tem um passo a passo bem definido para chegar à solução de um determinado problema. É claro, né? A programação, ela não vai substituir o intelecto do engenheiro. Ela vai servir como ferramenta para determinados processos dentro da engenharia, tá? E isso é até uma coisa interessante, importante, porque cada vez mais a capacidade analítica do engenheiro é necessária. A máquina ela vai reproduzir instruções, mas o engenheiro vai ter essa capacidade analítica, né? Essa capacidade de interpretar, de criar as soluções para o computador. Agora, falando um pouco sobre o passado, né, em relação à engenharia civil, como é que a gente chegou até aqui, quais foram os passos que a gente deu até chegar até aqui, né? Bom, a engenharia pode se definir assim, né, que ela começou o desenvolvimento lá no século XVIII, com a mecânica clássica newtoniana. Então, aqui a gente tem o livro, né, O Princípio e a Matemática, né, escrito por Newton. E aí, nessa época, aí, século XVIII em diante, a gente teve uma série de evoluções, né, na sociedade. Então, a gente teve a Revolução Industrial, basicamente com o carvão, a máquina a vapor, desenvolvimento de materiais mais resistentes, como o aço e as outras ligas, e também o maquinário industrial. Então, tudo isso possibilitou criar, por exemplo, estruturas como essas, né? Pontes, aqui já em estruturas de aço, aqui também um estudo de uma barragem, e aqui é só uma piadinha de nerd aqui, né? Que é o famoso Pascal, que é o Newton por metro quadrado.
dar essa aula online é engraçado porque só eu vou acabar rindo das minhas piadas, mas tudo bem. Bom, e aí, também no século XVIII, né, é cunhado o termo engenharia civil em oposição à engenharia militar. Então, nós tínhamos basicamente essas duas engenharias, né, mães, assim, e aí você tem a divisão da engenharia militar, que vai tratar da parte de guerra, de armamento, desenvolvimentos militares, e da parte da engenharia civil. E na parte da engenharia civil aqui, a gente começa a ter estudos, né? Por exemplo, aqui um estudo sobre flexão, aqui um estudo também do Da Vinci, que trata sobre a flexão, né? O comportamento da seção aqui, o desenvolvimento da nossa viga clássica, de Bernoulli e Euler, e também estudos de flambagem cunhados pelo Euler, tá? Então, a gente tem, nesse século XVIII, aí, um grande, digamos assim, um grande desenvolvimento da engenharia civil como ciência, né? A gente começa a ter uma base matemática forte que vai ajudar na resolução dos problemas de engenharia. E aí começa a desenvolver a engenharia como ciência. E aí começamos a ter um pouco de programação na engenharia. E eu confesso a vocês que eu nunca utilizei uma régua de cálculo e nunca peguei uma. E aí eu fui ver mais ou menos como é que funcionava. Até me desculpem se eu estiver errado aqui. Mas basicamente aqui a gente tem duas réguas aqui, né, em escala logarítmica, e você consegue fazer multiplicações de maneira rápida, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer 8 vezes 4, como diz aqui, eu tenho que alinhar esse 1 com o 8 e o 4 aqui, então 8 vezes 4, 32. 8 vezes 2, 16. E assim por diante. Então, essa ferramenta, né, da régua de cálculo foi algo que eu só ouvi falar, não cheguei a utilizar, mas dei uma pesquisada sobre isso para mostrar aqui. E aí, o que que a régua de cálculo poderia ser considerada uma programação? Será que a gente poderia fazer essa analogia? Olha, eu acredito que sim, porque ela é basicamente uma ferramenta que vai automatizar essa tarefa aí de fazer uma multiplicação no dia a dia do engenheiro. Então, tudo que a gente está utilizando aqui de uma forma bem simplória, né, como programação, seriam essas ferramentas que vão automatizar o dia a dia do engenheiro. Então, essas imagens clássicas aqui, né, de pessoas trabalhando antes do AutoCAD, mostra que a engenharia ela se modificou bastante, né? Hoje nós temos ferramentas muito poderosas e que modificaram bastante o dia a dia do engenheiro. E tudo isso veio já com a programação. Deixa eu mostrar aqui. Bom, e aí chegamos ali no início dos anos 80, início dos anos 90, né? Que a gente começou a utilizar computadores pessoais. E os computadores pessoais, eles foram revolucionários, né? Com eles, a gente começou a utilizar desenhos de CAD, como esse aqui, né? No caso do AutoCAD, e já ter algum recurso um pouco mais sofisticado, digamos assim, para desenvolver as nossas aplicações e os nossos programas de engenharia. E aí, um pouco mais para frente, a gente já começou a utilizar também essas calculadoras gráficas. Quem, quem eu, né, utilizei na faculdade aí a calculadora gráfica, utilizei a minha calculadora era uma HP 50G, tá? E eu lembro que quando plotei o primeiro gráfico nela, eu fiquei, caraca, ela consegue plotar um gráfico 3D. E é engraçado como hoje isso é tão simples de fazer, mas na época, para mim, era o ápice da tecnologia. Plotar um gráfico 3D numa calculadora, caramba. E ela tinha alguns recursos também, né, como fazer integrais e derivadas e coisas mais interessantes, mas foi um recurso bastante utilizado, pelo menos por mim, no curso de Engenharia Civil. E aí nós percebemos, né, que as nossas ferramentas, a nossa programação foi evoluindo, né? Então aqui a gente tinha nos computadores pessoais, software de CAD, calculadoras especiais. Inclusive uma pequena curiosidade, né, que o termo debug, né, que trata de você corrigir os erros do código, veio na verdade de um bug que era um inseto que estava num cartão perfurado. E aí virou, quando você tirou esse inseto, virou um debug. Só uma pequena curiosidade aí do termo.
Bom, é, aqui eu queria falar um pouco sobre a evolução dos softwares voltados para a engenharia, tá? Então, se vocês acessarem esse link aqui do YouTube, vocês vão ver um vídeo que é de 2016, já está um pouco ultrapassado assim, né? Tem alguns anos já, mas ele é bem interessante porque ele mostra o começo do desenvolvimento ali do software de engenharia, em especial o TQS, mas é um retrato de como era a engenharia naquela época, né? Como eram feitos desenhos de vigas, esses plotters com canetas e toda essa fase. E de empresas icônicas, né, que a gente teve na engenharia brasileira, como a Temag e outras ali daquela época. O software de vigas, né, por exemplo. O próprio TQS surgiu como softwares separados que depois foram se juntando e viraram o TQS. Então, assim, é um vídeo bem interessante para vocês terem uma ideia do histórico da engenharia estrutural brasileira. E aqui eu consegui recuperar no próprio site da TQS, se vocês acessarem esse link, o hot site, né, a apresentação do TQS V12. Então vejam que é uma coisa bastante faz um tempo já, né? Mas que é bem interessante vocês darem uma olhada no desenvolvimento de cada elemento desse aqui na versão 12 aí. Tá? Hoje a gente está na versão 26. Bom, isso eu estou falando aqui, eu falei do passado, né? E agora eu falo do presente. O que que nós temos no presente da engenharia? Eu falo em termos de estado da arte da engenharia, tá? No presente. Essas simulações aqui tratam de coisas bem distintas. Aqui nós temos uma análise modal mostrando a frequência de uma viga metálica. Aqui nós temos um modelo de contato entre vigas e aqui uma simulação de elementos discretos. Tá? Então vejam que a gente deu um salto gigantesco do passado para o que a gente tem hoje. Tá? A gente evoluiu muito, né? As ferramentas computacionais evoluíram muito. E, como já diria ali o Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, cada vez mais, né, o engenheiro tem que estar apto a fazer essas análises, a ter uma visão crítica sobre os processos, a saber interpretar os resultados e dar as entradas corretas, tá? Nos softwares. Então, assim, isso mostra que a complexidade da engenharia subiu muito, né? Junto com a programação, certo? E falando um pouco sobre o software, né, do presente, eu vou citar alguns aqui, existem outros, tá? Esses não são os únicos softwares, mas são softwares que eu vejo mais no dia a dia da engenharia estrutural brasileira. Então a gente tem o TQS, né, que eu comentei já, e ele nessas últimas versões, salvo engano, desde a versão 24, ele começou a ter uma interface com a linguagem de programação Python. E isso é muito interessante porque quem trabalha em escritório sabe que tem demandas específicas de cada escritório. Então, com a interface com o Python, você consegue fazer suas próprias aplicações. Tá? Por exemplo, esse aqui é um exemplo do curso de Python, na verdade, um exemplo que já vem com o TQS, da integração com o Python, em que ele aplica uma matriz de rotação em cada um desses pavimentos para poder gerar esse modelo. Então, isso aqui é feito totalmente e automaticamente via programação. Agora, imagine as possibilidades. Se eu pudesse, por exemplo, pegar um edifício e modificar um pilar 5 centímetros, de 5 em 5 centímetros em uma direção, rodar 10 modelos e no dia seguinte analisar os resultados. Isso, com certeza, é plenamente possível com o Python, tá? Com a programação. Então, vejam que cada vez mais, quem tiver esse conhecimento vai ser valorizado no mercado, tá? Então, existe uma demanda para isso e os profissionais que estiverem aptos, né, a suprir essa demanda vão estar à frente. Tá? Sempre que a gente tem uma revolução no mercado, surgem oportunidades. Então, nesse sentido, é importante que vocês estejam atualizados para
aproveitar essas oportunidades da melhor maneira possível. Então, outro software aqui é o Eberic, né, que é um outro software de cálculo estrutural bastante utilizado também no Brasil. E tem o nosso bom e velho F2, né, que é aquele software de estruturas planas. E eu tenho que resolver uma escada, alguma coisinha de um lance, uma coisa mais simples. Pode usar o F2, pessoal. Então, assim, não existe um software melhor, o único software, tá? Existe aquele que você está mais habituado e que você tem mais confiança ali no seu dia a dia e você vai utilizar ele para resolver os seus problemas de engenharia. Então, a grande lição aqui é os softwares, né? Eles são ferramentas aí que vão lhe dar produtividade, mas você tem que saber utilizar bem eles. A melhor ferramenta é aquela que você vai utilizar com mais destreza e que você tem mais confiança nos resultados, tá? Então, só 3 softwares aqui que fazem parte do dia a dia do engenheiro. Aqui eu queria comentar sobre o Giraffe, tá? O Giraffe, pessoal, ele é um solver de elementos finitos aí, que eu trabalhei durante o doutorado, e ele recentemente virou gratuito. Então, vocês podem acessar o GitHub aqui. Ele foi desenvolvido majoritariamente pelo meu orientador, com contribuição de alguns alunos. Ele é um software gratuito que ele possui formulações geometricamente não lineares para elementos de vigas e de cascas. Possui modelos de contato, possui análise dinâmica, possui uma série de ferramentas de altíssimo nível, tá? Então, eu recomendo muito dar uma olhada nesse software aqui do Giraffe. E ele tem uma documentação boa, que a gente sabe que software para fazer documentação é uma coisa que dá muito trabalho, e tem alguns exemplos, tá? Então, vale muito a pena dar uma olhada aí no Giraffe, não querendo puxar a sardinha pro meu lado aí, mas eu recomendo vocês darem uma olhada no Giraffe. Eu também posso tirar alguma dúvida, se for uma coisa mais simples. Enfim, nesses exemplos aqui, a gente tem um exemplo de uma viga, né, com uma carga na ponta, e observe aqui o nível, né, de deslocamento que você consegue ter com o Giraffe. Aqui, o outro exemplo que está apresentado é uma análise modal. Aqui, os módulos estão sobrepostos, então, por isso tem as cores diferentes. Então, análise modal aqui de de um círculo, né, formado com elementos de casca. Tá? Então, é um software muito robusto mesmo para análises geometricamente não lineares, tá? E agora, não querendo puxar a sardinha também para o meu lado, mas eu vou falar da minha calculadora, que é gratuita, tá? Depois eu vou aproveitar e mostrar elas aqui para vocês, mas vocês podem baixar ela gratuitamente, aqui está o link. E qual foi a minha inspiração, tá? Qual foi a minha intenção quando eu criei essa calculadora? Pô, será que eu vou ter que abrir um Excel para poder calcular um AS mínimo, um comprimento de ancoragem, tá? Então eu criei uma calculadorazinha aqui, ó, em que reuni uma série de pequenas aplicações úteis para o meu dia a dia como engenheiro. Então, qual foi a minha motivação? Eu quero resolver isso de uma maneira mais rápida, que seja uma coisa prática, sem muita complicação, e é um problema do meu dia a dia. Eu sinto falta disso. Então eu utilizei essa falta como motivação para poder criar essa calculadora. Então eu reuni aqui alguns pequenos aplicativos, uma parte de interação com o TQS, algumas outras pequenas utilidades e alguns aplicativos que são que eu fiz em parceria com a TQS e aí são pagos, tá? Mas todos esses aqui são gratuitos e a calculadora vocês podem obter diretamente nesse link aqui. Então, aqui tem alguns exemplos, que a gente tem aqui um dimensionamento da flexão simples, uma calculadorazinha de propriedades do concreto, uma calculadora de armadura mínima, tá? Então, vocês podem ter acesso a tudo isso de forma gratuita. E agora vamos falar um pouco do futuro. Vocês já devem ter visto, ou já ouviram falar, pelo menos, daquele vídeo Use Filtro Solar, né? E tem um trecho lá que é interessante, e que ele fala que conselho é uma forma de nostalgia. Então, distribuí-lo é uma forma de coletar o passado do lixo, limpá-lo, arrumar as partes feias, reciclá-lo por mais do que vale.
e sempre vai falar do futuro e de conselhos, né? Tem aquela velha frase que fala: se conselho fosse bom, eu não dava, eu vendia, né? Mas eu quero fazer um acordo aqui. Eu não vou dar conselhos, eu vou emprestar. Então, se vocês não gostarem, vocês podem me devolver, tá? Então, manda um e-mail para mim, ó. Não gostei desse conselho, estou devolvendo para você, guarde, e tá tudo bem, tá, pessoal? É realmente o que a gente vai fazer aqui é um exercício, né, de, de previsão, de sugestão de conselhos, né? Então, é algo muito amplo, né? E aí, o primeiro conselho, veja só que coisa revolucionária. Excel. Sim, pessoal. Eu uso linguagem de programação, mas eu já usei muito Excel também. E eu, sinceramente, eu não tenho nada contra o Excel. Eu acho que o Excel ali, se é a ferramenta que você tem mais aptidão, se você tem uma demanda que você quer resolver rápida, enfim, utilizem as ferramentas que vocês têm conhecimento, que vocês conseguem utilizar com praticidade. Então, o Excel, ele é uma ferramenta excepcional. É a melhor ferramenta? Não sei. Depende da aplicação, depende do que você está fazendo. Talvez usar um Google Planilhas? Pode ser também. Então, assim, não tenham receio. Ah, porque eu não vou usar Excel, é muito pesado, só se uma linguagem de programação. Não, pessoal. Excel é uma ferramenta poderosíssima. Vai ter suas limitações, a depender da sua aplicação, mas é bem válido aí, é bem prático para você prototipar, né? Fazer seus primeiros estudos. Agora, falando um pouco sobre linguagem de programação, se eu pudesse sugerir, né, alguma para vocês, eu iria sugerir o Python, tá? Não esse aqui, mas esse aqui. Então, por que eu sugeriria o Python? Primeiro, ele é uma linguagem que ela é menos verbosa, né? Ela é menos verborrágica ali. Você consegue fazer coisas muito rapidamente. Segundo, ela tem muitos pacotes que vocês podem facilmente integrar aí à sua, ao seu projeto. Então, isso facilita e muito o desenvolvimento. Então, assim, alguns pacotes aqui que eu coloquei, que a gente tem, né, e usa bastante, o Matplotlib para plotagem de gráficos, o NumPy para a questão numérica, o Pandas para lidar com planilhas e dados. E recentemente a TQS fez essa integração com o Python. Então, se você tem no seu dia a dia uma atividade de TQS, todas as minhas vigas eu tenho que ir lá e mover esse ferro para essa posição. Todas as minhas vigas eu tenho que mudar isso aqui. Tenho que colocar essa cor. Cara, você consegue automatizar isso facilmente com a integração de TQS com Python. Dá uma olhadinha no manual, pergunta na comunidade do Telegram, tá? Então, assim, existem muitas possibilidades que a programação traz para o engenheiro, tá? Então, se eu pudesse dar um conselho inicial, seria começar com o Python. Uma outra coisa que eu quero comentar sobre a programação, não tente, eu quero aprender Python, quero aprender tudo. Esse com certeza não é o melhor caminho. Tente resolver o seu problema. Tente resolver a aplicação que você quer. Isso vai lhe dar um norte, vai lhe dar uma motivação bem clara do problema que você quer resolver nos seus estudos, tá? Para guiar os seus estudos. Então, assim, é, é uma é apenas uma dica aí que eu deixo para vocês também, tá? Outro ponto interessante são os cursos gratuitos, tá? Então, o próprio MIT, ele tem uma seção de cursos gratuitos e você pode, por exemplo, pegar um curso desse aqui, ó, de elementos finitos com o BAT, tá? Que é um professor muito importante. E, assim, explorar esses cursos gratuitos, tá? Tem muita coisa de qualidade também na internet. Acho que o grande desafio, na verdade, hoje em dia, é você conseguir filtrar aquilo que é útil daquilo que é apenas um curso para vender ou um curso que não vai lhe entregar o esperado. Então, faça o seu dever de casa de engenharia na hora de procurar cursos, que é o quê?
procurar as referências, falar com quem já fez o curso, né, dar uma olhada na ementa. Então, tudo isso é o dever de casa antes de você comprar um curso ou você se envolver num curso desse, tá? Alguns canais de YouTube que, na minha opinião, são de ponta, assim, muito bons para engenharia. Primeiro é esse Tree Blue One Brown. As animações, a parte matemática dele, gráfica, é excepcional. Outro canal muito bom é esse Real Engineering. Então, muito bom os vídeos, uma qualidade também muito boa. E esse da Freya Homer é um canal que trata mais sobre matemática, mas também uma parte gráfica muito bonita e muito interessante. Esse vídeo aqui é sobre splines, é um vídeo muito legal para matemática. Então, vale a pena dar uma abrir um pouco a mente, né? Ver coisas diferentes. Agora eu quero falar um pouco sobre o futuro, tá? Assim, em relação a IA especificamente. Algum tempo atrás, eu estava testando uma IA, inclusive é uma IA paga, tá? Que não é barato. E eu pedi para ela para fazer um solver de vigas. E eu disse, faz um solver de vigas aí, em que os apoios possam ser pinados ou engastes. E, enfim, pedi para gerar os diagramas. E aí eu coloquei esse problema aqui, que é basicamente uma viga com uma carga na ponta e um engaste no começo e um engaste no fim. E aí, bom, vamos comparar isso com o F2, né? Então é sempre bom você ter algum benchmark, né? Comparar com alguma coisa que você já tem, que você sabe que é confiável. Então eu fui comparar com o nosso bom e velho F2. E aí, o diagrama de cortante, beleza, deu certo. As reações também aqui estão corretas. Mas, em relação ao diagrama de momento, acho que alguma coisa tá errada aqui, né? Tudo bem, o diagrama, se ele interpretou como fora do Brasil, que é o contrário da notação que a gente usa no Brasil, mas mesmo assim, cadê os momentos nos engastes aqui, entendeu? Então, assim, é, a IA, pessoal, ela é, ela é extremamente poderosa. Mas é preciso que a gente saiba interpretar os resultados dela, né? Saiba domar esse poder, né, que ela tem e verificar, né, validar esses resultados, interpretar isso, fazer o trabalho mais nobre da engenharia, que é pensar, refletir sobre esses resultados, tá? Então não dá para aceitar. Imagina você confiar num resultado desse aqui, tá? Então a IA ela é muito boa, mas ela não vai resolver todos os seus problemas. Ela é muito poderosa, mas não vai resolver todos os problemas. Então eu continuei na luta, né? Eu disse, não, IA, vamos resolver isso aqui, né? E aí, vejam só, eu tive que fazer 22 versões de conversa com a IA para que a gente chegasse em algum lugar. Então eu disse, não, mas peraí, o apoio não é assim, o diagrama está errado, o que que você está fazendo? Isso aqui está errado, isso aqui está certo. E aí fui conversando com ela até chegar em, em algum ponto interessante. Então aqui, ó, eu fui interagindo com ela, né, refinando aqui o processo dela, até chegar nesse resultado aqui. Então, nesse resultado, eu coloquei um apoio pinado aqui e um engaste, de forma que a gente vê aqui que o resultado está coerente e o diagrama também está coerente, porém invertido devido a essa questão da notação, certo? Então, assim, a minha sensação, quando eu estava fazendo isso, era que eu estava, sei lá, tentando controlar um avião desgovernado, sabe? Eu tinha que dar instruções ali, tentar segurar ele de alguma maneira, tentar pilotar um avião só conversando com ele. Então, imagina a complexidade disso, né? Eu levei um dia para fazer isso aqui. Será que eu não devia ter feito só a interface e ter feito a parte do solver na mão? Não sei, pessoal. Difícil
de afirmar categoricamente. Mas, assim, usem a IA, mas usem com sabedoria, né? O velho conselho lá do grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, fica aqui a minha pequena observação em relação ao uso de IA. E aí, é uma coisa que algumas pessoas me perguntam, né? Sobre meus aplicativos e tal, alguma coisa assim, é tipo, como fazer um aplicativo de sucesso? E a minha resposta é, não sei. Eu não sei, pessoal. Não sei. Então, o meu caminho aqui é dizer para você esses caminhos aqui, ó. Pense simples, pense no seu dia a dia e coloque a mão na massa, tá? Porque conversar, a gente pensar, mas tem que colocar a mão na massa. Pensar é importante, mas tem que fazer. Então, em relação ao pense simples, o que eu quero dizer com isso, né? Muitas vezes, quando eu dava aula na graduação, alguns alunos chegavam com umas ideias mirabolantes ou muito elaboradas, como calcular um edifício considerando não linearidade física e geométrica com elementos sólidos, 16 nós e tudo mais. Eu fazia, calma, cara, calma, né? As coisas levam tempo e é passo a passo. Então, vamos lá, no passo a passo. Como é que eu quero calcular um edifício? Como considerar essa não linearidade física? Como considerar essa não linearidade geométrica? Como funcionam esses elementos sólidos? Será que não é melhor utilizar elementos de barras? Por que a gente usa elemento de barra até hoje, e não usa tudo como elemento sólido? Qual o motivo disso? Então, todas essas questões, esses caminhos, vão te levar passo a passo ao objetivo, tá? Então, tem que ter calma, respirar ali. Não, peraí. Um passo de cada vez, um passo de cada vez. Pensar no seu dia a dia, tá? Quando, quando eu trabalhava no escritório grande de projetos, eu percebia que tinha muitas atividades que eram extremamente maçantes, e eu ficava pensando, caramba, eu acho que eu sou o operário do cálculo estrutural, que é o cara que é engenheiro estrutural, mas as atividades dele é extremamente manuais ali, extremamente braçais. Eu ficava pensando, será que, será que eu vou fazer isso o resto da minha vida? Bom, pessoal, com a programação espera-se que não, né? Mas, então a gente pode se fazer essas perguntas e buscar essas respostas, que são: qual a tarefa que mais me toma tempo? O seu dia a dia como engenheiro, o que você mais gasta tempo? Ah, eu gasto tempo esticando esse ferrinho aqui da viga. Todo dia eu faço isso em 300 vigas. Pô, será que não dá para automatizar isso? Qual a tarefa eu menos gosto de fazer? Sabe aquela tarefa que você pega e faz, caramba, que saco fazer isso, não aguento mais. Então, essa é uma boa tarefa para você automatizar. Qual tarefa poderia ser feita de forma mais automática? Então, pô, será que isso aqui eu não poderia criar um Excelzinho para calcular isso aqui? Já tenho que fazer minha calculadora na mão, tá? Então, isso é um ponto também a se pensar. E colocar a mão na massa, pessoal. Eu, eu acho que já tive incontáveis reuniões, incontáveis horas de discussões sobre os problemas, sobre vai fazer, o que vai fazer, onde vai fazer. Só que se não colocar a mão na massa, pessoal, se não colocar na prática, não vai sair do papel, entendeu? Então, assim, organize as suas ideias, faça um passo a passo. Ó, vou fazer em Excel. Beleza. Ah, é o primeiro protótipo. Tranquilo. Faça em Excel. Pesquise seu mercado, no caso de um aplicativo. Então, será que outras pessoas não vão precisar desse mesmo Excel que eu estou criando? Será que não tem um potencial nisso? É uma outra questão. E dê o primeiro passo, pessoal. Clica no Excel e começa. Começa. Faz um pouco. Começa hoje. Como você vai melhorando e vai evoluindo, né? Não adianta, se você ficar pensando, vou fazer um aplicativo para calcular um edifício. Não, pessoal, faz assim, ó, vou criar hoje calculo uma viguinha aqui, uma viguinha bem apoiada. Ótimo. Ah, agora eu quero que a viga você tenha um hiperestático aqui. Bem, então você vai evoluindo o problema, tá? E, finalmente, né? Se não deu certo, a única maneira de fazer é aprender e voltar ao começo, tá? Bom, foi uma apresentação bem rápida aqui.
Eu quero mostrar o meu aplicativo gratuito e também eu quero bater um papo com vocês. Quero que vocês falem comigo. Para mim é difícil ficar falando assim, porque eu não vejo o rosto das pessoas e eu não vejo se o pessoal está achando bom, achando ruim, não tem esse feedback, né? Mas vamos conversar aí, vamos conversar um pouco mais. Beleza, Celso? Muito bom. Aí, boas as suas observações, né? E o chat é que vai dizer aí se o pessoal está interagindo ou não. É a gente ir para o chat para ver aqui como é que estão as coisas aqui no chat. Deixa eu ver aqui, Celso. É, tem uma, Tem umas uma, observações aí. é, acho que Pode teve um falar. comentou, teve um comentou do girafa aqui, o Michel Johan. Isso, Só chama, exatamente, é. pronto, o girafa ele tem a versão gratuita. Deixa eu abrir aqui o site. Ele está dizendo que não encontrou, pô. Ah, não encontrou, Então, mas o você link é está aqui, ó. fornecendo o link aí, né? Na apresentação, Isso, né? isso. O girafa tem essa versão gratuita, tá? Inclusive, é uma licença bem tranquila, a licença do MIT. Então, eu recomendo, assim, é um software incrível, tá? Assim, na minha opinião. Tem muitas possibilidades aí. Talvez tenha um custo de aprendizagem inicial, mas ele é extremamente capaz, tá? Ele foi desenvolvido Beleza. pelo professor Alfredo, lá da USP, contribuição de alguns alunos, eu contribuí um pouco durante o mestrado e o doutorado. E, assim, se for alguma dúvida também, eu posso ajudar alguma coisa. Vale, vale a pena. Dá uma olhada. Aí depois, Celso, dessa exposição aí do Michel, né? É o Michel Johan. Ele, eu entrei com uma pergunta aqui. Aliás, é uma observação, um negócio que você falou aí que é interessante. Eu disse assim, Celso, na graduação, utilizei na disciplina ECC cartões em máquinas IBM. E essa origem do bug da informática ter sido originado da- com a questão de um inseto impregnado no cartão foi mesmo muito interessante, viu? Fazer essa observação e trazer para o bate-papo, né? Uma questão que você descobriu aí, a história do Então, bug, né? Eu tive eu esse acesso tenho. aos cartões, eu trabalhei com isso lá na época que eu fiz iniciação à ciência de computação, na década de 80. Foi muito Aham. legal isso aí, saber Eu isso, né? não. Esse aqui, ó. Esse é um slide do curso de Python com TQS. E aí, ó, enquanto Hopper trabalhava em um computador Mark II na Universidade de Harvard, seus associados descobriram uma mariposa que estava presa em um relé, impedindo a operação do computador. Após a extração, o inseto foi afixado em uma folha de registro daquele dia, com a anotação: primeiro caso real de bug encontrado. Então tá aí, ó. Bug oficial real aí, ó. É uma boa curiosidade mesmo. O Ildinei está dizendo aqui boa noite. O Rodolfo Santos, excelente apresentação, Celso. O Rodolfo está se expressando aqui. Também o Josilon Souza. Professor, faz uma pergunta. Professor, o senhor saberia hoje quais áreas estão mais quentes, com mais demandas, além da engenharia estrutural? Vamos lá. Eu suspeito, né? Mas eu acredito que se eu tivesse na graduação aí de engenharia civil, eu iria tentar vincular também algo relacionado à programação, a Revit, a Python, tá? Eu acho que isso é uma área muito quente. Todo escritório grande de engenharia vai precisar de pessoas com essa qualificação, tá? Então, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E esses profissionais vão ser bem valorizados, porque são escassos, tá? Então, Muito bom. eu puxaria para esse lado aí, tá? Python de uma maneira geral, genérica, mas se você puder juntar Python com TQS, Python com Revit e todas essas questões, eu acho que vale demais mesmo.
Acho que o pessoal pediu para pegar aqui o slide do curso do MIT. Vale pegar aí. É interessante aí, Celso, que a gente estava conversando com a Elaine antes de começar, né, o evento, vendo os testes, etc. E você falando sobre essa disponibilização aí da apresentação, que ela ficou de colocar, né, nessa visualização do YouTube, esses links lá vão estar disponibilizados lá para o pessoal acessar tudo que você fez referência aí na apresentação. Vão estar lá no YouTube também um link para a gente poder acessar direto de lá. Então, aí, mesmo que não conseguir agora estar acessando aí para ver, né, mas na gravação já vai sair tanto disponibilizado lá no canal do YouTube da ABS, já vai ter esse link aí de tudo que você citou, né? Acho que vai ser bem Isso. interessante. Que hoje em dia não está sendo mais comum, né, a gente compartilhar as apresentações aqui do bate-papo por isso, né? Porque tá ficando lá disponibilizado no YouTube. E ela com esse link que ela consegue colocar lá na parte da descrição, o pessoal consegue acessar também direto tudo que foi referido, né? Eu acho que vai ser interessante também isso. É um avanço, Ah, né, pô? Aí o sim. Wildini Santos está dizendo aqui também, mais uma pergunta, né? Queria saber do senhor qual a sua recomendação de linguagem mais acessível para se iniciar. Então, o Josilon, né? Ou foi É o o Joselon, esse foi o Wildini O Josilon Santos falou respondeu, antes, né? é. Então, se eu fosse começar hoje, eu começaria por Python, tá? Eu utilizo hoje no meu dia a dia mais C Sharp, mas eu começaria por Python, por ser uma linguagem muito mais fácil, né? De você começar ali. E pela sua integração com outros pacotes, outras ferramentas, tá? Então, eu começaria por Python. Essa é a minha sugestão inicial. Agora, como eu falei, é bom você já ter uma aplicação em mente. Por exemplo, eu quero pegar esses dados dessa planilha e calcular alguma coisa e gerar um arquivo de texto. Ou então vou fazer um programinha que o usuário vai dando os inputs e ele vai fazer alguma coisa, entendeu? Porque é muito amplo você colocar Python assim. Mas qual a aplicação que você quer, entendeu? Qual o problema que você quer resolver? Eu acho que você tem que ter um foco assim, senão as coisas podem, você vai perder motivação no meio do caminho. Basicamente é isso. E aqui também, seguindo, né? Esse do Josilon, você já falou aí a questão de mostrar o, o slide do IMIT, né? Aí tem também o Rui Bentes, né? Agradecendo aí pela sua apresentação. Obrigado pela apresentação, Celso. Também o Augusto Arquila, rapaz, é o projetista estrutural. Augusto Arquila. Boa noite a todos. Tem utilizado o IA para programar em Visual Basic em Excel, que você tem utilizado, Celso? Engraçado, eu utilizei pouco isso, tá? Eu usei muito pouco, Afonso, para ser sincero. Quando eu comecei, eu já comecei no C Sharp. E foi engraçado, porque eu comecei, só dando um pequeno histórico, o ano era 2014, e eu tinha saído de um escritório lá em São Paulo, e aí eu tinha algumas ideias de aplicativo, programação, e eu fui bater na porta da TQS lá dizendo, eu quero fazer uma parte de programação, eu tenho alguma experiência, e eles indicaram o C Sharp. E aí eu acabei indo para essa direção, tá? Mas, com certeza, você consegue usar IA aí para fazer VBA, com certeza. A IA que eu utilizei para fazer esse exemplo do curso foi a Cloud.ai, tá? Então, eu acho que VBA você deve conseguir também. Inclusive solicitando alguma modificação, enfim. Muito bom. Celso, o Vinícius Silva também está dizendo aqui uma pergunta cumprida. Professor Celso, muito tem se falado sobre a obrigatoriedade do BIM, mas percebemos que o mercado está exigindo uma produtividade que os softwares padrão nem sempre entregam, né? O senhor acredita que no futuro próximo o domínio de linguagem de programação, como
Python ou C asterisco, né? C Sharp, isso. Deixaria, deixará de ser um diferencial para se tornar um requisito obrigatório para os escritórios de cálculo que desejam sobreviver à implementação do BIM no Brasil? Vamos lá. Livros. Deixará de ser É um com o diferencial para se Vinícius tornar um Silva. requisito obrigatório do escritório de cálculo. Olha, eu acredito que os escritórios grandes vão ter, sim, que ter pessoas especializadas nisso, tá? Eu vejo que há uma lacuna nisso hoje, no mercado. Se você me perguntasse hoje, me diga 10 engenheiros que fazem Dynamo ou que sabem Python integrado com TQS bem, conseguem automatizar, eu não tenho para te indicar 10 engenheiros que tenham essa habilidade, assim, que eu posso dizer, ó, esse cara aqui já consegue desenrolar esses problemas, entendeu? Então, assim, eu acredito que hoje temos essa lacuna. Eu não acredito que os cursos de graduação vão te entregar isso automaticamente. É um perfil muito específico do engenheiro que está mais integrado a essa linguagem de programação hoje, né? Pode ser que no futuro isso mude, mas hoje em dia, o que a gente tem nos cursos de engenharia civil é basicamente introdução à computação. Não é algo tão, tão forte a ponto de você conseguir chegar nesse nível, tá? Aí vem a pergunta do Muito, Guilherme já. é muito bom, Celso. O Guilherme Oliveira está dizendo, Celso, o que acha dos currículos atuais de engenharia civil com relação ao uso de programação aplicada? Tem alguma perspectiva de maior investimento nessa área? Vamos lá, Guilherme. Isso eu vou falar aqui. Primeira coisa, o curso de engenharia civil, ele é um curso extremamente generalista. O engenheiro civil, ele é um canivete suíço. Ele vai aprender de tudo. Mas se você quiser se especializar em alguma coisa, ficar muito bom nela, você vai ter que correr atrás, tá? Então, no meu caso, eu acho que é o caso de muitos, por exemplo, como é que vão para o cálculo estrutural? Faz um estágio no escritório, começa a aprender, aí segue para um mestrado, começa a trabalhar no escritório maior, vai tocando seus projetos. Normalmente, esse é o processo. No caso da programação, eu sinceramente acho que você pode ter sim uma base num curso de engenharia civil, mas se você quiser desenvolver isso mais, você vai ter que correr atrás de outras mais conhecimento, entendeu? Não tem como você se aprofundar em todas as áreas do curso de engenharia civil num curso de engenharia civil. O tempo não dá para fazer isso, entendeu? Então, assim, acho que pode melhorar, pode, por exemplo, quando eu fiz o curso de engenharia civil, eu acho que a gente utilizava C, eu acho, alguma coisa, ou C++, alguma coisa assim, ou era Pascal. E, enfim, tipo, hoje em dia eu espero que já estejam utilizando Python, né? Já faz um tempo que eu estou fora da graduação, mas eu espero que seja pelo menos isso, para que tenha mais possibilidades para você desenvolver seus projetos, tenha acesso a mais pacotes, tenha mais possibilidades no mercado de trabalho, tá? Muito bom, Celso. Você veja, temos também aqui a observação do Ricardo Almeida. Ricardo também é projetista de estrutura metálica e ele é integrante aqui da BES Regional Aracaju, né? Está prestigiando também aqui o bate-papo de janeiro. Está dizendo o seguinte, Celso, obrigado pela apresentação, parabéns. O que aconselha para criação de rotinas que envolvam geração de algum tipo de desenho? Alguma biblioteca do Python é viável? Possível configurar boas saídas C? C Sharp, Aliás, C tem bibliotecas mais robustas para essas aplicações? A linguagem vamos C, lá. né? Eu tenho utilizado uma biblioteca que se chama EZDXF. Com ela eu consigo gerar todo tipo de DXF, tá? Então, elementos gráficos, linhas, polígonos, texto, círculos, arcos, tudo. Então, é uma biblioteca de Python
Eu utilizo para isso. Eu sei que ela tem uma versão para C Sharp também, mas eu nunca utilizei. Eu utilizei bastante essa de Python. Então, com ela você pode gerar hum, o que você imaginar. O limite é seu tempo e a sua energia. Só isso. Muito Vou bom. digitar o nome Também aqui, ó. o, também o Afonso Aquila está colocando também, elogiando a apresentação. Excelente apresentação, Celso, parabéns. O Arthur Antônio, muito bom. Ademar também está se expressando aqui no chat, dizendo, Ademar Tabosa, né, o diretor da Regional Aracaju, parabéns, professor, pela apresentação. A inteligência artificial hoje é ferramenta para a ratificação do conhecimento, cabendo o profissional desafiá-la e fazer as retificações ou certificações. Para um profissional que não domina o conteúdo, poderia ser uma ferramenta altamente perigosa. Na apresentação ficou pendente de erro grosseiro do IA. Você concorda? Quer dizer, teve má utilização que chegam a erros grosseiros, como foi mostrado aí na apresentação. Entendeu, Exato. Celso? O que você diz aí? Então, eu, eu, eu acho que a gente tem que utilizar a IA. Quem não utilizar vai ficar para trás. Essa não é a questão. A questão é, vamos utilizá-la como ferramenta, vamos validar seus resultados, somos capazes de interpretar e compreender seus resultados ou não? Essa é a pergunta, entendeu? Eu sou capaz de pegar um código gerado pela IA, entender o que está ali, validar o que está ali, entender os resultados, validar esses resultados, sim ou não? Senão você está dando um caminhão desgovernado na mão de uma pessoa, entendeu? Isso vai para onde? Como funciona isso, entendeu? Então, assim, eu, eu acho que a IA como ferramenta de engenharia é interessante, desde que bem utilizada, desde que você saiba interpretar os resultados, desde que você saiba encapsular as partes da IA, que você saiba exatamente o que você quer, o que você pediu, onde você quer chegar, entendeu? É, Muito bom. é, Pois não, recentemente, continue, Celso. recentemente teve algumas conversas no LinkedIn que o Linus Torvalds usou o AI e subiu um código lá. E ele escreveu: utilizei a IA para escrever esse trecho do código e provavelmente ficou melhor do que eu teria feito manualmente. E aí as pessoas ficaram lá, porque o criador do Linux está usando IA. Cara, vamos com calma, né? Vamos com calma. Ele utilizar a IA num pequeno código, ele conseguir entender e validar tudo que está ali, não é como se ele tivesse dito: escreva um programa de engenharia com IA. Não é isso, entendeu? Então, assim, dá para usar? Dá. Vamos usar? Vamos. Com responsabilidade, sabendo avaliar os resultados, sabendo interpretar, passo a passo. Mas é como se fosse a empolgação de um brinquedo novo, entendeu? A pessoa, aí, calma, vamos com calma que vai dar certo, entendeu? Mas tem que ser devagar, né? Muito bom. O Afonso também, aqui, ele está perguntando aqui, ele está dizendo, né, que o cloud.ia é bem interessante. Você acha também, Celso? Sim. Essa IA eu achei bem interessante para gerar códigos, né? E trabalhar com códigos Ah, ela é bem interessante. A IA também tem uma questão que é qual IA eu vou utilizar para qual aplicação. Porque algumas IAs são mais voltadas para certas aplicações do que outras. Então é interessante você dar uma pesquisada até qual IA você vai utilizar para qual aplicação, né? é muito bom, interessante isso mesmo. O Israel Souza está dizendo o seguinte: o TQS tem interface para o VBNet, tal como o Python? Olha, eu acredito que sim, mas eu sinceramente iria pelo caminho do Python. Eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Eu utilizei meus aplicativos em parceria com a TQS, eu fiz em C Sharp. E como foi que eu fiz eles? Perguntando para o pessoal da TQS. Como é que eu escrevo? Como é que eu faço um ferro assim? Como é que eu faço isso? Outras partes eu fui intuitivamente desenvolvendo. Mas o Python hoje, ele tem um manual completo. Então, se você tem um manual, você tem documentação sobre aquilo,
é muito melhor para você desenvolver. E a única linguagem hoje que tem um manual para interface com o TQS é o Python. Então, eu iria por esse caminho. Tá? Porque se você fosse meter nessas coisas que eu me meti, acabei me metendo, por exemplo, usar C Sharp com TQS e outras coisas, não tem manual, é você e sorte, entendeu? Você e a vida. Então, assim, pode ser bem trabalhoso. Ok, muito bom. Também o Wildini Santos está se pronunciando novamente, quer dizer, para criar aplicações para Android, essa linguagem Python é ainda a melhor alternativa? No meu caso, gostaria de utilizar tanto agora, durante a graduação, como depois. O que é que você acha aí, Celso? Eu vou dizer exatamente o que eu acho. Não sei. Não sei. Eu nunca desenvolvi aplicativos móveis, então eu não sei te dizer, Wildney. Me desculpa. Não É, sei. pô, tem que aproveitar a sua presença para tirar as dúvidas. Pô. Não, eu O sei, eu estou dizendo Daniel, que é. né? Se eu não souber, eu digo, não sei, não tem É problema. muito bom isso aí, tem que ser claro mesmo, não vamos rodear não. O Não, Daniel Vieira está dizendo, parabéns pela apresentação, mestre, sempre trazendo informações de grande valor. Né? O Daniel Vieira, muito bom. O Vinícius Silva está dizendo, é. professor Celso, o domínio de programação Acho que deixará é. de ser um diferencial para se tornar obrigatório para os escritórios de cálculo que desejam a implementação do BIM? É uma Eu pergunta acho que essa parecida, né, com pergunta outra que já é a foi. mesma lá de cima, É a né? Acho mesma, que é? Ah, repetiu então, né? Eu mas acho que agora nós já que ele chegamos no está final, aqui, então. Nós chegamos já ah, no final aqui do chat. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Apareceu mais aqui, pô. Quem está falando olha, aqui ó, agora é Luiz por favor. Eduardo, pô. Luiz Eduardo. Luiz Eduardo está dizendo assim: fala, Celso, pode falar mais Opa. sobre essa integração entre o C e o TQS? É parecido com o Python? E bastando instalar uma biblioteca e começar os códigos, ou o buraco é mais embaixo, né? Entendeu? É isso Faz aí. uma pergunta dessa, 8 da noite. Mas vamos lá, Luiz. É o seguinte, você, se quiser desenvolver alguma aplicação com a TQS, você entra em contato com eles. Aí eles vão lhe mandar como se fosse um SDK, que nada mais é do que um pequeno aplicativo em que vai desenhar um quadrado com duas linhas. Um quadrado com duas linhas. Aí, a partir disso, você vai incrementando. Eu quero desenhar sei lá, uma forma. Aí você vai implementando em cima disso, entendeu? Eu posso dar algum auxílio, principalmente na questão de quais são os comandos que você pode utilizar. Eu não posso te fornecer o SDK, né, o programa que é a TQS, tem que pedir para eles, mas eu posso tirar algumas dúvidas se for uma coisa mais prática. Como é que eu desenho um ferro aqui? Como é que eu faço isso, entendeu? Mas a TQS manda um aplicativo básico para você, que é uma janela TQS com duas linhas. Aí dali, aí é com você. Aí, acredite, tudo Muito bom. começou com duas linhas. E aí, daí para frente, só vai. Daí para frente é programação, né? Não, O para frente Guilherme, então, não, daí para frente é passo a passo. Não adianta passo a passo, você, é passo a passo, entendeu? Tipo, não, você tem que quebrar o seu problema em pequenas partes e ir resolvendo cada uma delas, e aí você vai chegar no resultado. Isso é um bom método. também, também o Guilherme Oliveira está dizendo, obrigado pela apresentação, Celso. Vou começar mestrado em estrutura agora em março. Quero seguir alguma linha aplicando programação. Vou ter, vou te incomodar no LinkedIn ao longo do ano, com certeza. Está dizendo isso aqui, vai Bora, manter Guilherme. contato aí. Sim, sim, vamos lá, vamos lá. Eu sou bem aberto aí a questões. É, vamos nessa. Torço por você aí e tem que ter força de vontade, correr atrás. Também o Josildo está dizendo, Josildo Souza, professor, o senhor conhece alguma comunidade boa
engenharia e programação para indicar, participo de alguns grupos, mas não são muito ativos, né? Você tem algumas É, sugestões aí para ele? então, eu participo do grupo Python com TQS lá no Telegram e o pessoal ajuda lá. Às vezes o pessoal não fala muito, mas em geral a comunidade lá parece ser uma comunidade bem tranquila, entendeu? Um ambiente que o pessoal, quando tem o tempo, pode ajuda. Então eu acho que vale a pena lá. Agora é o seguinte, né? Boas práticas, né? Então, primeiro você tenta, descreve bem os erros, né? Do que você está tendo. Acho que para ajudar o pessoal, ele ajudar, né? Então, essas questões de programação aí. Muito bom, Celso. Então, essa aí foi a última pergunta que tivemos aqui no chat. Posso? Eu que Teve mais Não, algum? pode. Aí a gente vai abrir agora para os microfones. Quem quiser falar com o microfone já está aberto, então. Quem pode se pronunciar aí, liga a câmera, né? Interessante ligar a câmera para a gente conversar aí com o Celso. Quem quiser falar pode tá livre, né? É, eu Josilon, Luiz queria, eu, Eduardo. eu queria mostrar a minha calculadorazinha gratuita aqui, Muito se- bom. Vá, é, aproveite, Celso, para tá. disponibilizar aí. Então vamos lá. Aqui é a minha calculadora gratuita que eu apresentei, né? Então, só para apresentar aqui, a gente tem uma calculadora de armadura mínima, tá? Tanto pela taxa de armadura quanto pelo momento mínimo. Tem uma de comprimento de ancoragem, então você pode selecionar aqui a bitola, aderência, enfim, mudar os dados aqui, colocar um AS calculado, um AS efetivo, enfim. Aí você Tem mostra uma. para a zona de boa e uma aderência, né, para achar o comprimento de Isso, ancoragem. É isso. muito Você bom. pode selecionar aqui, né, a bitola, o AS calculado se for igual ao AS efetivo, com gancho ou solda, com gancho e solda, ICA 60, aderência, enfim, calcular aqui. Tem uma de momento mínimo, momento de fissuração, tá? Qual é o estado do limite você está utilizando aqui? Qual o tipo de seção também? Se é seção T, T invertido ou seção I. Então, ativa os flanges aqui. Tem uma de propriedades do concreto, que ele calcula propriedades relacionadas à tração. Então, FCTM, FCTK inferior, FCTK superior. Propriedades da compressão, o FCD, o beta 1. Aqui é a quantidade de dias, né? Você pode mudar o cimento aqui, né? E também em relação ao modo elasticidade. Aqui tem uma opção até que o professor Reginaldo me pediu, para colocar como definir, porque a gente sabe que o módulo nunca chega ao que é pré-definido na norma, né? Então você pode definir aqui um valor como coeficiente para o módulo elasticidade. Tem uma calculadora de flexão simples, por enquanto apenas para seção retangular. Para utilizar, aqui eu até entrei em contato com o professor Milton Araújo para validar com os exemplos que ele me passou de cálculo de flexão simples. Tem a NBR e tem o Eurocode aqui também. Ah, tem uma de armadura de cisalhamento aqui, né? Dimensionamento acortante também, ou outros dados aqui. Temos algumas aplicações relacionadas ao TQS, que são bem interessantes. A primeira delas é essa aqui, ó, que é para extrair o quantitativo de área de aço. Então, eu utilizei aqui, ó, eu abri aqui um edifício e eu vou extrair essa tabela de ferros, opa, da pasta plantas. Então, imagine que você tem uma série de plantas aqui, e você vai extrair as armaduras aqui. Vou colocar todas. Então, extraiu, e agora eu quero criar um resumo Excel desse área de aço. Então, eu venho aqui em resumo, selecionar a pasta. Eu vou aqui, opa, vou no C. Eu estou utilizando o modo padrão, tá? Então, TQS, modo padrão, pasta plantas, ok. Aí eu posso escolher um resumo CSV ou Excel. Vou colocar Excel, e aí a gente tem aqui, acho que já está aberto. Aqui, ó, na pasta plantas, ele vai criar esse resumo aqui, ó, que é um resumo com o nome da planta, as bitolas e o total aqui, certo? Ah,
Tenho também esse resumo aqui, ó. Uma outra aplicação é esse aqui, de quantitativo de concreto e forma. Então, ele pede aqui para você selecionar um edifício. Então, eu vou selecionar o modo padrão, que ó, tem trabalhado aqui. E calcular, ele vai mostrar concreto e forma dos pavimentos aqui. Então, você pode salvar um Excel, ele vai salvar o Excel com esses dados aqui. Pode remover algum pavimento também. Ah, teve escadas aqui do tipo, eu não quero esse pavimento. Então, eu vou remover escadas do tipo, escadas da cobertura, por exemplo, escadas desse reservatório aqui. Calcular. Então, eu tenho só os pavimentos aqui, tá? É, aqui é uma aplicação só de conversão de unidades, então você pode converter aqui, tá? A bitola, uma bitola equivalente, bem simples. Aqui é um filtro para Excel, então depois tem um videozinho aqui no link, vocês podem dar uma olhada. E esse aqui é interessante para você fazer o dimensionamento para estado limite de serviço. Então, dados alguns dados aqui padrão, como se fosse uma viga apoiada, baseado no 5PL4 sobre 384 aí, a gente consegue definir qual é a altura da viga que vai resistir, né? Que vai obedecer esse deslocamento máximo. É interessante que você pode usar inércia também, então você serve para, por exemplo, perfis metálicos, tá? Então ele vai dizer qual é a inércia que você precisa para esse vão aí. Bom, e aqui são os outros aplicativos meus que são relacionados a TQS, e aí são pagos. Mas, enfim, os outros aqui são todos gratuitos, tá? Mas dentro da calculadora, se você acessa a história lá do TQS para adquirir os programas aí, se esses links levam lá o TQS, é isso? A Isso. história? Se você Ah, clicar aqui na entendi. calculadora, ele vai abrir a página da TQS, onde você pode adquirir o Ah, aplicativo. correto. Muito bom. Então tá. Aí então, Celso, você descompartilha a tela sua para a gente poder estar com todo mundo aí, que a gente Perfeito. sempre tira um print aí para botar nas redes sociais dos presentes, né? Muito bom. Quem puder aí ativar as câmeras, né? E tiver alguma pergunta para fazer para o Celso, a hora é essa, né? A hora é essa aí. Eu acho que teve bastante pergunta no chat, né? Aí você já conhecia a Rosana aí, Né? Celso, que é da nossa Relações Públicas lá da BES, que faz a divulgação dos eventos, etc. A gente está sempre contando com ela aí no bate-papo, né? Ela faz Mas os eu prints também, eu estou Rosana muito aí. feliz. Eu estou muito feliz aqui de conversar isso com vocês. E também de ver algumas figurinhas conhecidas aí, porque a gente começa nessa caminhada da engenharia, né? E passa por São Paulo, e passa por outros cantos e tal. E aí vai revendo os amigos aí, né? Isso é muito legal. É, tá Meus revendo chefes estão todo aqui, mundo. pô. Tem ex-chefe meu aqui, pô. Aí, ó, vou falar com o chefe. Ô, Celso, Mas, primeiro agradecer a todos na participação na ABS aqui, esse bate-papo. Parabéns, Celso, mais uma vez pela palestra, excelente. Mas era apenas para confirmar o que você falou em relação à IA. Eu sempre eu utilizo a IA, mas sempre como uma forma de confirmação ou de correção ou desafiando. Ou seja, para um leigo ou para uma pessoa que está iniciando, é uma ferramenta perigosa se você não dominar um assunto, o conteúdo. E assim você demonstrou bem claramente, no caso de uma viga lá que tem dois engastes, lá, a análise feita pela IA, você vê que não aparecem os momentos negativos e o momento positivo ele foi invertido. Não que tenha problema disso aí, mas você imagine para quem não tem conhecimento, porque a nomenclatura americana, ela se inverte o sinal. Mas não há problema. É questão de tracionar ou questão de comprimir. Então, esse aí, para quem está analisando, não vai ter problema. Mas imagine um leigo que está iniciando e pega uma viga que tem dois engastes e você diz, pô, vou dimensionar isso aqui, não aparece negativo, eu ainda coloco a armadura, coloco tipo uma armadura de compressão. Ou seja, aí há tudo errado. Então, para quem entende realmente do assunto, para confirmação, para mim é uma ferramenta excelente, mas para quem está iniciando, é realmente, especificamente, principalmente estrutural, que é uma situação extremamente complexa,
tem que se ter muito cuidado. Eu queria que você pode comentar isso aí. Então, a responsabilidade é muito grande, né? Então, você colocaria a sua responsabilidade na mão de um IA, entendeu? Então, assim, complicado, né? Tem que pensar bem, tem que avaliar bem os resultados. Não dá para usar. Pode ser muito perigoso, com certeza. Pode ser muito perigoso. Acho que Ó, o Ricardo Almeida aí está conosco, né? Tá o Afonso Arquila também, já se pronunciaram lá no chat. Tiver alguma pergunta aí, Ricardo e Afonso, para fazer para a gente dar continuidade, que a gente vai abrindo assim e de repente não tem mais pergunta, aí nós vamos chegando para as considerações finais, se não tiver, né? Eu acho que tem muita coisa curiosa aí para perguntar para o Celso, né? Por exemplo, eu mesmo disse a ele agora, a gente estava fazendo os testes, estava antes de começar o evento. Eu disse, Celso, eu vi lá na calculadora e você, no caso, tem alguns tipos de informações que estão numa unidade SI, quilonewton por metro, etc. Outra tem em tonelada, né? E tonelada por metro, e você não tem essa opção lá, como tem no FTudo, de você configurar para a unidade que você quer trabalhar, né? Ele disse, não, realmente é uma possibilidade aí para. Acho que ele está sempre fazendo novas versões, né? Qualquer software tem isso, e eu acho que esse do Celso também vai seguir implementando coisas novas, é isso mesmo, Celso? então, eu fico, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste por receber poucas reclamações. Porque se eu não recebo nenhum feedback, ou o pessoal não está usando ou está usando às cegas. E aí, isso é bom ou é ruim? Não sei, hein? É Não bom ter sei. feedback, pô, sempre, né? É bom. Nem que seja para dizer, ô bicho, tu tá colocando o momento do lado errado, pô. Aí, ó. Aí deu ruim, aí deu ruim. Mas eu tento fazer as melhorias de acordo com o que o pessoal vai pedindo ou que eu sinta necessidade também, entendeu? Por exemplo, as Ah, próximas beleza. modificações que eu quero fazer é colocar a seção T no momento, porque eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Colocar torção também, importante mais torção, né? Então, eu acho que por aí. E para mim, sendo sincero, é ótimo revisitar esses assuntos, porque eu vi isso na graduação. E depois você começa a usar no dia a dia, você às vezes tem um Excelzinho, alguma coisa, mas você revisitar esses assuntos é muito bom. Por exemplo, revisitar esse cálculo de flexão, para mim foi legal, ainda mais porque teve uma discussão sobre estava errado ou estava certo na norma nova, porque tinha o coeficiente duas vezes, o Eurocode e tal. E aí o Eurocode lançou uma atualização que voltou como se fosse o modelo antigo da NBR. Então teve toda essa discussão e eu fiquei naquilo, né? Peraí, deixa eu entender isso aqui. Aí eu fui estudar para entender o que estava aquilo, para colocar no cálculo, né? Tem alguns parâmetros que são diferentes. Então, é muito legal você desenvolver isso, né? Agora Mas veja, esses links lá para o story do TQS, tem um deles aí que é essa parte de cálculo de ancoragem de proteção, né? De sim. proteção. O que é que lá você, no software, você está fornecendo o quê? É o tipo de ancoragem, você vai dizer, não, ancoragem ativa já com as dimensões, ou é padrão. O que é que você fornece lá nessas informações de proteção para as ancoragens? Va- Vamos lá, vamos fazer um pequeno histórico, né? Um belo dia você está fazendo proteção no TQS e tem 30 vigas com seções diferentes. E aí, meu amigo? E aí o estagiário chora e o patrão não vê. Aí é duro, é duro. E aí eu pensei, não, pô, não é possível não, pô. Tem que fazer alguma coisa aqui. Aí eu peguei e disse, não, vou fazer uma calculadorazinha para poder detalhar aquela armadura de fretagem, né, devido à introdução da carga, que é mais ou Sim. menos de P. E aí você entra com os dados da seção transversal, quantidade de cabos lá, e ele calcula a armadura de fretagem e detalha. Para você fazer uma viga, você não Ah, precisa desse aplicativo. Para fazer duas, não. Se você for fazer 200, aí eu acho que aí entendi. você precisa, mas se você tiver Muito disposição, bom. sei. Beleza. Você me falou também que, nesse caso de punção, o aplicativo de punção lá que você tem disponibilizado na loja do TQS também, é que você utiliza a norma brasileira, né? Isso nessas concepções ali de dimensionamento de punção e tal. Você está estudando também mais uma ampliação aí futura para inclusão de furos, ou essa que está disponibilizada lá já tem essa inclusão de furos?
aqui tá lá ainda não tem furos. Inclusive, esse aplicativo surgiu de conversas com o Malware Egas e o Maurício Sgarbi. E eles disseram, não, a gente quer... Isso, vamos lá, vamos colocar uns 5 anos atrás, vai. Aí o TQS fazia um cálculo pela grelha, pelos esforços nas barras de grelha. E eles disseram, não, a gente quer um cálculo diretamente pela formulação que tem na NBR. E aí o pessoal da TQS entrou em contato comigo e disse, ó, tem 2 engenheiros aqui que querem desenvolver isso. Será que você tem disponibilidade? Aí eu disse, não, hoje em dia, eu vou ser sincero, eu nunca tinha visto punção na graduação. Fui ver depois, fui estudar, fui aprender depois. E aí eu fui desenvolvendo, né, entendendo as formulações para poder desenvolver o aplicativo. Conversei bastante com o Maurício, com o Mauer, para poder desenvolver o aplicativo. Aí teve feedback das pessoas, tudo mais, para chegar, né? No aplicativo final, hoje em dia, ele tem as formulações, está integrado ao TQS de certa forma, e agora estou colocando a parte dos furos. Muito bom. Tá bacana aí, Celso. Achei que foi bem assim diversificado aí essa parte da sua apresentação que colocou para a gente, né, de informações novas e sugestões suas nesse trilhar esse caminho de programação, né? Eu até tinha lhe falado que, por exemplo, quando eu comecei logo a vida profissional, me formei, né, em 1983, né? Eu ganhei de minha mãe uma calculadora que programava em BASIC, né, uma calculadora Sharp. Eu comecei a fazer as coisas lá que eu precisava de programa de pilares, de vigas, etc. Mas depois o professor, a linguagem é a programação BASIC, né? Que essa máquina admitia, que era a linguagem também dos microcomputadores, né? Eu comecei nessa época também com aquele lançamento do MSX, né? MSX eu fui, né? Depois que eu fui para o IBM, já depois de algum tempo. Mas eu sempre fui, assim, ligado na informática e tal. Mas, assim, foi o que me desestimulou na programação de lá para cá é que o professor Mário Massaro veio aqui num curso em Aracaju nessa época e trouxe uma fita cassete com os programas já de viga, tudo desenvolvido, pilares, sapata, flexível, rígida. E eu acabei começando a utilizar, depois passei para outro software e nunca me interessei mais em programação. Mas aí você, nessa sua vinda aqui conosco, começou a mostrar a realidade, né? Hoje que realmente é muito importante que a pessoa se interesse para facilitar a sua própria vida, né, no seu dia a dia, que você possa tornar a engenharia mais ativa ainda na sua vida também com a programação. Eu achei sensacional, viu, Celso? Eu não estava com essa perspectiva, não. Pô, Então, é muito A minha bom. pergunta para você, Adelson, se você faz, o que você gasta mais tempo no seu projeto hoje? Essa é a primeira tarefa que você tem que tentar automatizar. Se for automatizável, porque, por exemplo, analisar um diagrama, isso você não vai automatizar nunca. Porque isso depende do engenheiro olhar um diagrama e interpretar o que está ali. Entendeu? Então, vai usar IA, vai. Porque é uma atividade inerente intelectual do engenheiro. Entendeu? Então, é isso. Não tem o que fazer, entendeu? Muito bom. Muito bom, pessoal. Então, nós estamos chegando aí já que não teve mais pergunta para o Celso aí, acho que tiveram bastante perguntas lá no chat, né? Aqui também as pessoas estão até agora o final do bate-papo. Achei que foi muito interessante. A gente sempre procura trazer aqui coisas assim diferentes, né? Assunto diversificado para que possa interessar o maior número de pessoas possível a essas edições nossas do bate-papo com a ABS mensal. E gostaria, nesse momento, de agradecer muito ao Celso Fátio por estar aqui conosco. Inclusive, foi uma solicitação, assim, de certa forma, emergencial, que nós tínhamos outra programação agora para janeiro, mas não foi possível. E ele prontamente nos atendeu, né? E eu tinha conhecido o Celso agora no Enes, né, em novembro, lá em São Paulo. Uma colega me apresentou e eu não conhecia, né? Eu já conhecia a calculadora, mas o autor, pessoalmente, não. E aí foi muito legal mesmo que ele pôde estar conosco agora, substituindo um outro colega que não teve disponibilidade para estar conosco. Espero que em outras edições aí mais futuras ele esteja, né? E agradecer também a presença de todos, os colegas que puderam prestigiar aqui o nosso evento de janeiro de 2026 e passar para o Celso aí para fazer umas observações finais aí sobre o evento, alguma observação
do que lhe agradou, tal, que a gente pode melhorar também, que eu acho que isso aí é um feedback seu aí que participou na apresentação, né? Interessante para a gente que organiza. Eu só tenho a agradecer, espero ter motivado as pessoas, mais que desmotivado com comentários meio absurdos. E que, sei lá, acho que amanhã, quando você estiver trabalhando, talvez você pense, caramba, será que eu não posso automatizar isso, entendeu? Se você pensar isso, eu acho que a palestra fez sentido. Então, agradeço e é isso. Espero ter contribuído um pouco. Muito bom. Pessoal, então a gente tem essa forma de convidar vocês sempre por e-mail também. Eu utilizo muito aqui os grupos de WhatsApp, né? Aqui que a gente participa. Nós temos um grupo da ABS Regional Aracaju, que quem tiver interesse de participar, que está aqui conosco, os temas são abertos, mas nós tratamos basicamente de engenharia estrutural. Tem vários colegas de todo o Brasil, né, que participam conosco aí desse grupo do WhatsApp da ABS Regional Aracaju. E a gente tem um e-mail, né, que eu não botei no chat, mas é bem simples o nosso e-mail. E a gente pode se comunicar por e-mail e você me manda o celular, a gente inclui no grupo, quem tiver interesse em participar. É o regionalaracaju@abes.com.br, é o e-mail nosso aqui da Regional. Aí quem tiver interesse manda um e-mail, a gente inclui lá no grupo. E também, mesmo que não tenha interesse de participar do grupo, se puder disponibilizar um e-mail, seria entrar em contato conosco com e-mail, porque a gente também faz o convite por e-mail para os eventos do bate-papo, né, mensal. Então, dos que participaram desse evento de janeiro, que puderem disponibilizar aí o e-mail, que a gente sempre tem, a Elaine tem lá quando o pessoal faz a inscrição, automaticamente fica lá na Secretaria Executiva da ABS, mas por força da lei aí, a partir de julho, parece de 2023, se eu não me engano, 2022, a gente não teve mais acesso, não se pode distribuir assim essas informações pessoais, né? Então, seria interessante que os e-mails que a gente tem são muitos, nós tivemos vários eventos aqui em Aracaju, a gente sempre tem os e-mails das pessoas, mas não temos de todos, e a gente sempre convida também por e-mail. Então, se você quiser receber o convite para os próximos bate-papo, então manda um e-mail para a gente aí, para a gente ter o e-mail de vocês cadastrados aqui conosco na Regional Aracaju e a gente poder convidar para os eventos futuros. E nós vamos, aí, se Deus quiser, dar continuidade aí para nesse ano 2026, com um evento próximo aí em fevereiro. A gente quer convidar a todos aí para estarem também aqui conosco, prestigiando o bate-papo com a ABS. Um grande abraço a todos, pessoal. Muito obrigado, Celso, e boa noite a todos.